Espionagem pode parecer um assunto muito longe da sua vida, mas ela está mais presente do que você imagina. E não estamos falando da espionagem governamental sobre o nosso país e nossas comunicações, algo que foi provado por inúmeros vazamentos. Estamos falando da espionagem que pode estar rolando exatamente agora no seu celular. E o pior disso, ela provavelmente é feita por alguém que você conhece. A segurança digital é um dos tópicos que o Tecmundo sempre está em cima, sobretudo pela evolução tecnológica cada vez mais presente em nosso cotidiano. Nesse sentido, há dois termos ligados a softwares que geram muita polêmica quando são discutidos, o Stalkerware e o Exposerware, e hoje você vai descobrir se há uma vítima. Olá, meus amigos e amigas, eu sou o Felipe Paião, editor aqui do Tecmundo, e hoje vamos falar sobre aplicativos usados para espionagem e que, infelizmente, podem acabar sendo usados em nossos relacionamentos. Vamos entender um pouco mais sobre os termos a partir de agora. Segundo dados da empresa de segurança Kaspersky, 1 em cada 4 brasileiros está sendo espionado ou já foi monitorado por meio de tecnologias como aplicativos, ou seja, o alcance dos softwares espiões é bastante amplo. Em linhas gerais, um Stalkerware é um software desenvolvido para espionar outros usuários em seus dispositivos eletrônicos. De certa maneira, trata-se de um programa legal licenciado para controle parental, por exemplo. No entanto, há outras problemáticas envolvidas nesse caso que podem ser prejudiciais dependendo do cenário em que está inserido. Um Stalkerware se diferencia do Spyware, que é o software malicioso de mesma função, justamente por levar em consideração que o dispositivo a ser controlado concedeu uma autorização física para sua instalação. Contando com sistemas profundos de sigilo e segurança, esse software pode ficar oculto no aparelho. Portanto, caso a vítima não saiba de sua existência, ela nunca irá notar seu funcionamento. Um aplicativo de Stalkerware também é capaz de se camuflar no dispositivo, como se fosse um app nativo para gerenciamento do sistema, sendo incapaz de ser desinstalado sem que a vítima tenha conhecimento da ação. E embora seja legalmente comercializado pelas companhias em muitos territórios, softwares de Stalkerware ainda são enquadrados dentro do Cyberstalking, um termo guarda-chuva para a perseguição de indivíduos por meio da tecnologia. Agora vamos falar sobre o Exposerware. Enquanto o Stalkerware pode designar todos os softwares criados para controle digital dos indivíduos com autorização física de seus dispositivos, o Exposerware se encaixa dentro desse termo, sendo mais específico para o uso de programas e aplicativos do gênero para controle ou perseguição entre cônjuges. Geralmente motivados por desconfianças e suspeitas de traição, homens e mulheres de todas as idades acabam utilizando esse recurso para conseguir provas contra seus companheiros afetivos. No entanto, é interessante lembrar-se de que realizar o processo de instalação de um Stalkerware sem o consentimento das partes é ilegal em muitos países, pois continua tratando-se de cyberstalking. Então, de maneira clara, o Exposerware algumas vezes nem é um aplicativo malicioso escondido, ficando disponível em lojas oficiais de download de apps como Google Play Store e Apple App Store. Quando um Stalkerware é instalado no celular, é possível que as fotos, vídeos e outros arquivos sejam explorados, bem como todas as informações escritas e recebidas em apps de trocas de mensagens. Além disso, um Stalkerware é capaz de fazer capturas de tela, gravação de vídeos e áudios de todas as naturezas. Dependendo do programa, principalmente um malicioso, esse software pode ser um perigo. Ele fornece informação de rastreio e localização do dispositivo, intercepta mensagens vindas de SMS ou ligações, além de transferir todos os dados para outros locais de fácil manipulação. Sendo assim, um Stalkerware pode construir provas falsas contra o indivíduo invadido, colocando em risco até a sua conduta digital. Tudo isso parece, e sim, é um pouco assustador. Ainda vamos te contar agora alguns números levantados pela Kaspersky. Cerca de 25% dos brasileiros são ou foram vítimas de perseguição abusiva por meio de dispositivos tecnológicos. Ainda, 52% das vítimas de relacionamentos abusivos também sofrem com espionagem digital.
Em relação aos brasileiros perseguidos, há um equilíbrio entre gênero, mas a violência e abuso são mais recorrentes com as mulheres. O estudo revela que os programas espiões são responsáveis pelo tipo de perseguição e vigilância abusiva online, e elas são vigiadas sem dar consentimento para os abusadores. Outro dado proveniente da pesquisa da Kaspersky mostra que até entre os familiarizados com stalker e spouseware, há níveis mais altos de conscientização sobre determinados recursos do que outros. O que isso significa? Muitos parceiros até permitem a instalação desse tipo de aplicativo para passar confiança, mas não têm a real noção de como esse software pode monitorar a sua vida. Cerca de 72% dos usuários têm noção de que o programa faz monitoramento de atividade online. Porém, o número de conscientização cai nos próximos tópicos. 68% sabe que eles registram localização e 60% é ciente da possibilidade de gravação de áudios e vídeos. Um dos pontos mais preocupantes é que apenas 40% dos usuários sabem que são incapazes de desinstalar sozinhos um spouseware malicioso. Obviamente, muitos casais aceitam a utilização desse tipo de aplicativo e não estamos aqui para julgar essa decisão, mas estamos aqui para jogar luz no tema que isso acontece de maneira mais frequente que imagina e ainda assim, muitos indivíduos que aceitam esse monitoramento não têm a real noção do que isso significa. Então, como você pode detectar que o seu aparelho está sendo monitorado via stalkerware? Um dos sinais de alerta para ficar atento está ligado às permissões do dispositivo. Verifique sempre quais aplicativos têm acesso à sua câmera, microfone e localização, por exemplo, desativando todos aqueles que considerar suspeitos. Isso pode ser feito nas configurações de permissão do seu aparelho. Monitorar o gasto de internet móvel ou conexão Wi-Fi com relação aos aplicativos instalados também pode ser crucial na descoberta de um software do gênero, sobretudo quando você não utiliza determinados apps com tanta frequência. Junto desses dois modos, a instalação de antivírus também pode ser uma forma interessante de descobrir possíveis invasores, pois esses programas geralmente detectam a presença desses softwares. Se um dos métodos citados detectar um spyware em seu smartphone, ainda pense duas vezes antes de excluí-lo. Desinstalar esse tipo de programa também poderá apagar evidências que talvez sejam necessárias posteriormente, visto que se a instalação aconteceu sem você permitir, é um crime. Caso o seu parceiro seja violento, esses passos também precisam ser tomados com cuidado e você precisa pedir ajuda para as autoridades. O inciso 10º do artigo 5º da Constituição é claro: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Outros passos interessantes na proteção envolvem proteger seu telefone com uma senha forte e nunca compartilhar a senha com seu parceiro, amigos ou colegas. Se você tem um iPhone sem jailbreak, você provavelmente está seguro. Por causa das permissões para aplicativos no iOS, aplicativos de rastreamento não têm chance. Porém, com o jailbreak as coisas mudam de figura e todas essas dicas continuam valendo. Se você não sabe se o seu iPhone tem jailbreak, pode buscar por aplicativos como Cydia e SB Settings, que são bons indicadores de que o aparelho foi alterado. No Android, aplicativos que monitoram atividade podem ser encontrados até na Google Play Store, mesmo com o Google reforçando suas políticas de privacidade. Então, todas as dicas, além do dreno exagerado de bateria do seu aparelho, funcionam e servem para você ficar atento. O que você pensa sobre tudo isso? Você acha saudável a utilização de aplicativos de monitoramento em um relacionamento? Além disso, você já passou por casos de estar sendo monitorado por outras pessoas sem saber? Dá a sua opinião ou seu relato pra gente aí nos comentários. Por último, você ficou com alguma dúvida? Se ficou, você pode enviar um comentário aqui que vamos tentar respondê-lo. E se chegou até aqui, eu queria pedir o seu like e que compartilhasse esse vídeo. Eu sou o Felipe Paião e nos vemos na próxima. Um abraço, tchau, tchau.